mais de 200 mil imóveis continuam sem energia após apagão em São Paulo. O Hezbollah ataca a base militar de Israel, matando 4 soldados e ferindo 60 pessoas. No Rio, 6 pessoas testaram positivo para HIV após transplante de órgão infectado. O grupo japonês Nihon Hidankyo ganhou o Nobel da Paz por seu trabalho pelo fim das bombas atômicas. Essas e outras notícias, agora no Boletim da Jota. No dia 15 de outubro, São Paulo entrou no 4º dia de apagão com cerca de 250 mil imóveis ainda sem luz. A falta de energia aconteceu por causa de uma tempestade que ocorreu no dia 11, sexta-feira. Além da falta de luz, a tempestade deixou 7 mortos. O prefeito Ricardo Nunes e a Enel, a distribuidora que cuida da energia em São Paulo, foram alvo de críticas. O governo federal anunciou medidas contra a empresa e a Enel declarou na segunda-feira que cumpriria o prazo de 3 dias para restabelecimento da energia. Já o prefeito chegou a discutir pelas redes sociais com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ricardo Nunes acredita que não há falha da prefeitura na situação. 6 pessoas do Rio de Janeiro foram infectadas com HIV a partir de transplantes de órgãos que vieram de 2 doadores infectados. Os testes feitos pelo laboratório PCS Lab Salem foram falsos negativos. A possibilidade de haver mais casos está sendo investigada pela Polícia Civil do Rio. O material armazenado de 286 doadores vai ser retestado pelo Hemorrio, uma unidade de saúde estadual. Até esta terça-feira, foram presos Walter Vieira, sócio do laboratório, e Ivanilson Fernandes dos Santos, apontado como um dos responsáveis pelo laudo que atestou a segurança dos órgãos transplantados. A seca dos rios na Amazônia criou problemas econômicos para o estado. Considerada a pior seca dos últimos 122 anos pelo Serviço Geológico do Brasil, a economia amazônica sofre com o aumento de preços dos produtos. Pela dificuldade em atracar no rio Amazonas, os navios têm que parar na cidade de Taquatiara e descarregar as mercadorias em balsas menores. Esse processo gera uma taxa que eleva os preços. As transportadoras estão cobrando até R$ 32 mil para levar um único container para Manaus, o dobro do valor cobrado até 2023. Pesquisadores da USP descobriram uma nova espécie de microcrustáceo, denominado Strandesia rondoniensis. Algumas características da espécie, como rápido crescimento, alta taxa de reprodução e facilidade na manutenção, contribuem para seu uso como um organismo teste, um tipo de ser utilizado pelos pesquisadores como ferramenta de avaliação dos impactos ambientais causados por poluentes. Os microcrustáceos transferem matéria e energia para os níveis superiores da cadeia alimentar ao consumir detritos do ambiente aquático. Por isso, sinais de contaminação na espécie indicam consequências em todo o ecossistema. E nas notícias internacionais, apenas 2 semanas depois do Helene, o furacão Milton chegou à Flórida causando destruição. Antes mesmo de atingir o território estadunidense, Milton chegou a ser um furacão de categoria 5, a mais perigosa, o que fez com que milhões de pessoas deixassem a área de risco com ordens de evacuação obrigatória em 15 condados da costa oeste da Flórida. O furacão atingiu o estado como categoria 3 e depois foi rebaixado para a categoria 1, gerando alguns tornados ao longo do dia. Mais de 3 milhões de casas e empresas estão sem energia na Flórida e pelo menos 16 pessoas morreram por conta do furacão. Um drone do Hezbollah adentrou Israel no domingo, dia 13, sem disparar alarmes. A ofensiva deixou 4 soldados mortos e cerca de 60 feridos. O drone partiu do território libanês por volta das 7 horas da noite, e o ataque atingiu a base do exército perto de Binyamin, cidade a 60 quilômetros da fronteira com o Líbano. O ministro da Defesa de Israel visitou a base atacada na manhã do dia 14 e declarou que o país tomará uma resposta estratégica. Essa é a segunda vez em 2 dias que um drone do grupo atinge o país. No dia 11, o exército interceptou outro drone. E no último dia 11, o Prêmio Nobel da Paz de 2024 foi entregue à organização Nihon Hidankyo, que luta pela abolição das armas nucleares. O grupo foi criado em 1956 e é composto por sobreviventes e afetados pelos ataques nucleares de Hiroshima e Nagasaki, ao término da Segunda Guerra Mundial. Segundo a organização do Nobel, a decisão deste ano foi motivada pelos atuais conflitos armados no mundo, como os da Ucrânia e Sudão, como um lembrete de que essas armas nucleares nunca devem ser usadas. Quer se manter informado? Então fique ligado nas nossas redes sociais. Até semana que vem com mais um Boletim da Jota.